A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos dando início aqui a mais um Conexão GB, o seu momento na presença de Deus. Esse que é mais uma oportunidade de estarmos na presença de Deus, aprendendo com Deus, ouvindo a voz de Deus. Eu quero, para iniciarmos, te pedir que você possa, desde já compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos. E também quero fazer um apelo a vocês. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos aqui no nosso canal. 1000 inscritos. Não estamos te pedindo nada mais, somente que você compartilhe essa mensagem para que nós possamos alcançar esse objetivo de 1000 inscritos no nosso canal. Se você puder nos ajudar, faça isso para que as pessoas venham a conhecer a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Precisamos de 1000 inscritos e nós contamos com você. E no nosso programa de hoje, no nosso vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade à nossa aula. Isso mesmo, iremos dar continuidade à nossa aula sobre a oração do Pai Nosso. Uma aula muito importante, um estudo muito importante que estamos tendo. E eu quero pedir para que vocês possam prestar atenção. Se você tem nos acompanhado, que você possa nesse momento estar aí preparando o seu material, um material de estudo, né? Que você possa estar se conectando aí para que nós possamos dar início a mais essa aula. Eu quero pedir para que você prepare o seu coração, porque o Senhor ele tem muito a falar conosco, porque a palavra de Deus ela é muito importante, ela nos traz muito conhecimento. E esse estudo em especial, ele está nos trazendo um conhecimento tremendo sobre a oração que o Senhor fez. A oração que o Senhor também nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Que você possa se preparar para receber essa oração, para aprender sobre essa oração. Amém? Que você possa abrir a sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 6, no verso 9. Pai nosso que estás no céu, que estás nos céus. Eu quero pensar com vocês hoje sobre essa frase da oração do Senhor, que estás nos céus. Mateus 6,9 diz: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus. Nós precisamos orar, mas para orar, nós precisamos saber como orar. Orar é algo que se aprende assim como se aprende a falar. Uma criança não nasce falando. Uma criança aprende a falar vendo outros falando. Nós aprendemos a orar vendo outros orando. E ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus para nos ensinar a orar. Ler suas orações. Ler principalmente a oração que ele nos deixou como modelo. Quando ele diz, portanto, orem da seguinte forma: ouvir orando, vê-lo orando, ler suas orações nos ensinam a orar. Outra maneira de aprendermos a orar é ler as orações de Paulo, por exemplo, lá em suas cartas. Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3, Colossenses, Filipenses e assim por diante. Paulo ora e deixou escrito trechos de oração. Paulo, pelo visto, ele tinha uma enorme lista de nomes por quem ele intercedia. Isso fica muito claro para nós quando se lê Romanos capítulo 16,
É aquela relação enorme de nomes, de pessoas para que ele está enviando saudações lá em Roma, ou sobre quem ele fala para os crentes de Roma, pessoas que possivelmente eram pessoas por quem Paulo orava ou intercedia. Então nós aprendemos a orar vendo outros orar. Nós precisamos aprender a orar. E nossas aulas de oração têm sido extraídas de próprias orações que Jesus ensinou aos discípulos. Essa oração ela é conhecida como a oração do Senhor, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Seja como for, é a oração modelo na qual nós encontramos um padrão, uma forma para orarmos. Na semana passada nós ficamos ali na expressão do Pai Nosso. Nós aprendemos que nós chamamos Deus de Pai, porque Deus, pela graça, Ele, por meio da nossa fé em Cristo, Ele nos adotou em Cristo Jesus. Quando nós recebemos Jesus no coração pela fé, nós recebemos também o direito de nos tornarmos filhos de Deus. É por isso que nós chamamos Deus de Pai. Outra coisa que aprendemos é que nós podemos orar porque Deus a quem nós oramos é nosso Pai. Ele é cheio de graça, Ele é cheio de verdade. Ele é um Pai amoroso. As palavras no salmista, no Salmo 103, verso 13, diz: O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para que os temem. O Senhor sabe como somos fracos, Ele lembra que não passamos de pó. Ele é amoroso, Ele é compassivo. Jesus também deixou isso claro em Mateus 7,11. Ele diz: Portanto, vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará bons presentes aos que lhe pedirem. Então, o Pai Nosso, essa abertura da oração, ela nos ensina que todos nós precisamos, que todos nós temos um Pai em Cristo Jesus. Um Pai que é amoroso. Temos um Pai que é compassivo, um Pai que nos entende. Além disso, nós aprendemos que, com a expressão nosso, Pai Nosso, que nós temos irmãos, nós fomos em Cristo inseridos numa família, a família da fé, a igreja, o povo de Deus, Pai Nosso, por isso nós oramos. Então nós temos a graça de Cristo, que nos torna filhos, o amor de Deus Pai nós temos a comunhão do Espírito Santo, nos fazendo provar desse amor, dessa graça e vivemos na comunhão e na convivência da igreja. Vimos isso na semana passada, no nosso vídeo anterior. Se você não viu, você pode ver essa mensagem no nosso canal no YouTube. Hoje eu quero pensar sobre essa expressão que estás nos céus. Que estás nos céus. Na aula de oração de hoje, nós vamos tentar responder 3 perguntas. Primeira, qual a importância do fato de que Deus, a quem nós amamos, está no céu? Há valor nisso? Se há, qual o valor de Deus estar nos céus? Segundo, o que significa dizer que Deus está nos céus? Significa que Ele está lá distante, longe de nós, lá em cima nos céus. O que isso quer dizer ou quer nos revelar sobre Deus? Deus está nos céus. E a terceira pergunta é: que tipo de respostas o saber que Deus está nos céus deve evocar no coração da gente? Primeiro, a importância de Deus nos céus. Qual a importância de fato de que Deus a quem oramos está no céu? Gente, a vitalidade da nossa vida de oração, ela se sustenta
ela rui, ou ela quebra e se destrói, dependendo da visão que nós temos de Deus. A vitalidade da oração se sustenta grandemente na visão de Deus que nos impede a orar, nos impele a orar. Ou em outras palavras, a visão que nós temos de Deus que nos impulsiona a orar e nos mantém orando. Ou rouba de nós o orar. Muita gente não ora porque não tem uma visão adequada de Deus. E muita gente ora equivocadamente ou de forma morna porque não tem consciência de quem é o Deus a quem ela está orando. Pensamentos monótonos, por exemplo, sobre Deus, vai tornar a nossa vida de oração enfadonha. Pensamentos pequenos sobre a pessoa de Deus vai tornar a nossa vida de oração medíocre. Eu lanço um desafio a você, por exemplo, dê uma olhada nas orações, nas grandes orações da Bíblia, e você vai descobrir uma coisa muito importante. A marca de uma oração que a gente considera uma grande oração, não no sentido de tamanho, mas no sentido de que bela oração, a marca de uma grande oração, a marca de uma oração fervorosa, sabe onde ela está? Ela está na grande consciência que a pessoa que ora tem sobre Deus. A visão que você tem de Deus ou vai fazer você orar muito e sempre e fervorosamente, ou vai fazer você ter uma vida medíocre de oração. Então é muito importante que nós possamos olhar nesse modelo de Jesus no dar de oração e ver como ele nos apresenta a Deus e nós tenhamos uma visão correta de quem é, mas não só uma visão correta, mas uma visão enorme de quem é. O Pai Nosso. Pai Nosso demonstra a qualidade do amor de Deus. É um amor de Pai. Demonstra a profundidade do amor de Deus, que é o amor de um pai. E todo pai que é pai, ele prefere 1000 vezes sentir a dor do que ver o filho sofrendo. Não é verdade? Quando Jesus diz Pai, que Deus é nosso Pai, ele está descrevendo a qualidade do amor e o amor paterno. A profundidade do amor é um amor paterno. O amor de Deus pelo povo de Cristo. Então Jesus está nos apontando aqui para o tipo de cuidado e preocupação de Deus como um Pai perfeito que tem pelos seus filhos. Então, em primeiro lugar, Jesus está nos mostrando, veja o amor de Deus que estás no céu. É um amor de Pai, um amor profundo. Mas Jesus dá um passo além, ele diz, esse Pai nosso que estás nos céus, Jesus coloca diante de nós a realidade de que esse Pai amoroso é também o Pai, um Deus que está nos céus, ele é grandioso. Ele é eterno, ele é infinito, ele é todo-poderoso. E desse modo, Jesus nos dá a certeza de que o amor de Deus pelos seus filhos é um amor inabalável. Nada abala o céu. É um amor ilimitado. É um amor insuperável em todos os seus propósitos. Logo, Deus, ele que está nos céus, ele é perfeitamente hábil para lidar com todos os nossos problemas, ou todo tipo de dificuldade, de necessidade que nós levarmos a ele em oração. Então Jesus quer que a nossa visão de Deus seja ampliada. É um Deus que ama como Pai, mas é um Deus que está nos céus, que ele é grandioso, que ele é infinito, ele é poderoso. O seu amor não muda, o seu amor é insuperável, seu amor é ilimitado, ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Portanto,
orações moldadas, orações sustentadas por essa visão de Deus, que é o amor, e grandioso ao mesmo tempo, soberano, sublime, indescritível. Uma visão de um Deus assim, jamais ela poderá fazer com que o crente tenha uma vida enfadonha, medíocre e inconstante na oração. Então, qual é a importância de saber que o nosso Pai está nos céus? É que a gente tem uma visão ampliada de quem é esse Deus Pai. Ele é todo poderoso. E uma visão assim nos faz orar mais e melhor. Portanto, a primeira lição que nós extraímos aqui, que se a nossa vida de oração é morna, monótona e instável, duas coisas devem estar acontecendo conosco. A primeira e principal é que a nossa visão de Deus é muito pequena. Porque quando nós encontramos uma pessoa que é grande, famosa, o que você quer fazer? Você quer estar perto dela. Se a sua visão de Deus é de um Deus lindo, grandioso, você quer esse Deus. Você quer estar com Ele. Então, se a sua vida de oração é medíocre, o que nós precisamos corrigir é a nossa visão sobre de quem Deus é. Precisamos conhecer sobre Deus. E a segunda coisa, nós precisamos ter conhecimento da profundidade da nossa necessidade. Só um Deus que ama como um Pai e que é todo-poderoso, que habita os céus, poderá cuidar da nossa dificuldade ou da nossa necessidade. Outra coisa, o que significa dizer que Deus está nos céus? O que isso revela sobre Deus? Pai nosso que estás nos céus. Deus é Espírito. Logo, quando diz que o Pai nosso está nos céus, não pode significar que Deus Pai está num lugar remoto, distante, talvez noutra galáxia, noutra dimensão física da existência. Não pode ser isso. Deus ele é Espírito, Deus é onipresente e está em todos os lugares. Em todas as coisas existem e se movem nele. Então, Pai nosso que estás nos céus, não pode estar falando principalmente de um Deus que habita distante. Entre os gregos, por exemplo, que se curdavam os templos de Jesus, entre os gregos se criam que os deuses moravam em lugares distantes. Quem assiste filmes sobre mitologia grega, Thor, por exemplo, onde Thor veio de outro lugar, de uma outra dimensão, de outro céu, de outro planeta. Ele é distante. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que a Bíblia está nos ensinando, que Jesus está nos mostrando. Outra coisa importante que precisamos saber é que os céus onde os anjos habitam, o céu onde os santos hoje estão de alguma forma aguardando a ressurreição para receber os seus corpos glorificados, esse céu, ele é e ele será um lugar no tempo e no espaço. Porque os anjos e os santos na glória, eles são limitados, eles habitam no tempo e espaço. E Deus não, Deus ele é atemporal, ele está para além do espaço. Então existe sim essa dimensão do céu, como um lugar no tempo, no espaço, onde estão os anjos e os santos aguardando a ressurreição, onde o dia todos nós em glória moraremos com Deus. Mas não é desse céu que Jesus está falando. Quando Jesus fala, Pai nosso que estás nos céus, ele está falando muito mais sobre um Deus que existe no outro plano, do que num Deus que existe em outro lugar. No outro plano, em que sentido?
no sentido de que ele é santo, ele é separado. Isaías deixa isso claro para nós. Se você quer entender o que Jesus quis dizer com Pai Nosso que estás nos céus, o que significa ele estás nos céus, Isaías 57:15. Abra lá e vamos ler. Deus que está nos céus, mas que está sempre perto de nós, os filhos dele aqui na terra. Essa é uma realidade que a Bíblia mostra de Gênesis e Apocalipse. Mas olha aqui em Isaías 57:15. Do alto, esse é Deus, o alto e sublime que vive na eternidade. Ou seja, não tem começo, não tem fim, é indescritível, nossa mente não consegue entender. Já reparou uma criança? Uma criança, ela às vezes vem com uma pergunta: quem criou Deus? Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus, ele vive na eternidade, ele sempre existiu. Então, quando você explica isso para uma criança, eles ficam sem entender, né? Ninguém criou Deus. Ele é alto, ele é sublime, ele vive na eternidade, ele é santo. Então, esse é Deus dos céus. É isso que Jesus está dizendo para nós. Ele está falando muito mais de quem Deus é do que onde Deus está. Então, coloque aí do lado da sua Bíblia para você nunca mais esquecer. Quando Jesus diz Pai Nosso que estás nos céus, ele não está falando onde Deus está. Ele está falando quem Deus é. Deus é alto, sublime, eterno e santo. Onde ele habita, diz Isaías, habito nos lugares altos e santos, ou seja, habito numa dimensão que é transcendente, que a mente não consegue imaginar. Uma dimensão que é sublime, uma dimensão que é separada de todo quanto é pecado e maldade. Ele é puro. Mas ele também, diz o profeta, esse Deus também habita onde os espíritos e oprimidos não moram. O que significa dizer que Deus está nos céus? Significa que ele está no outro plano, no sentido que ele é santo, nós pecadores. Ele não tem começo nem um fim, nós somos criaturas, ele é eterno. Nós temos nossas limitações, nossas questões, mas ele é sublime. Ele habita num lugar indescritível, não no sentido físico, mas de quem ele é, santo. Mas ele também habita com aqueles que humildemente os invocam em espírito e em verdade. Então, quando Jesus diz esse Pai Nosso, que estás nos céus, ele está dizendo, Deus é alto, Deus é sublime, Deus é eterno. Mas ele habita com aqueles com que o invocam. Então Jesus ele está querendo ampliar a nossa visão de quem Deus é. Jesus ele quer que a gente olhe para esse Deus e diz, uau, esse é o Deus para quem Deus eu oro, eu quero falar com esse Deus. E a última coisa que eu quero que você perceba é o seguinte, que tipo de resposta o saber que Deus está nos céus deve evocar no seu e no meu coração? Que tipo de resposta a gente tem que dar a esse Deus? O conhecimento da grandeza de Deus tem que, em primeiro lugar, nos humilhar. De fato, nos partir em pedaços. Esse Deus, ele está nos céus. Ele é santo, ele é sublime, ele é alto, ele é perfeito, ele é eterno. Mas ao mesmo tempo ele se compadece quando nós o invocamos. Ele habita conosco. A oração de Jesus, essa que nós estamos estudando, ela serve para pelo menos duas coisas. Geralmente a gente se detém apenas na primeira, infelizmente. Em primeiro lugar, essa oração serve para nos ensinar a pedir a Deus. Nervos 11 a 13 da oração do Pai Nosso
Mateus 6, de 11 a 13, diz que nós podemos e devemos pedir, e não somente isso, nos ensina que é essencial pedir o pão, o perdão e proteção. A oração nos ensina a pedir. A oração ensina o que é prioritário para nós. Mas essa oração ensina também que nós devemos adorar a Deus. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para adorá-lo. Por isso que a oração diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus está nos ensinando que nós nascemos para adorar a esse Deus. E Ele está dizendo como nós podemos e devemos adorá-lo. Falaremos mais sobre isso quando a gente for caminhando frase a frase dessa oração. Gente, se nós lemos Efésios 3,14, desculpa, nós vamos descobrir que os anjos e os santos que estão na glória adoram o Pai. Paulo nos diz isso. Santos e anjos na glória adoram o Pai. E também deve ser assim conosco na terra. Mas a pergunta persiste: como nós podemos ser impulsionados a viver adorando? Nós somos adoradores por natureza. Nós vivemos para louvar, nós adoramos ou louvamos uma pessoa quando tem um dom que você elogia, que você está comendo uma comida gostosa, você agradece quem cozinhou. Isso é uma expressão de louvor. Nós louvamos por natureza, fomos criados assim. E o que nos impulsiona a louvar no dia a dia é o que? É sabor, é gosto, é beleza, é cheiro. A beleza das coisas. Essas coisas arrancam de nós admiração, arrancam de nós prazer, arrancam de nós algum tipo de expressão que é uma forma de adoração. Jesus está nos ensinando que para a gente poder adorar a Deus como Deus tem que ser adorado, eu tenho que conhecer profundamente esse amor de Pai. E eu tenho que conhecer profundamente o Todo-Poderoso que está nos céus. Então, saber que o nosso Pai está nos céus, ou saber que Deus no céu é papai, deixa isso cair no seu coração. Deus no céu é papai. Isso tem que nos maravilhar, isso tem que nos alegrar, isso tem que nos encorajar. Nós não temos apenas um Deus poderoso nos céus. Esse Deus poderoso nos céus é papai. E nós temos uma linha direta de acesso a Ele. Ele interrompe qualquer coisa para nos ouvir. Nós oramos e Ele nos ouve. O Todo-Poderoso nos ouve em amor. E não apenas nos ouve em amor, Ele é poderoso para fazer todas as coisas que pedimos para Ele. Olha o que Paulo diz. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Toda a glória seja a Deus que... Paulo ele vai... 21. A esse Deus seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo ele está adorando esse Deus, ele está glorificando esse Deus. E com base no quê? Com base naquilo que ele tem vivenciado, naquilo que ele tem conhecido de Deus. Com base no Deus que ele serve. O que ele conhece? Olha 20. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder... Paulo está dando glórias a Deus porque ele conhece o poder de Deus. O poder de Deus que atua em nós.
Quando nós entendemos que Deus é poderoso, nós oramos. Não ora quem não conhece o poder de Deus. Não ora quem não conhece o amor de Deus. Se a sua vida de oração é medíocre, isso revela que o problema está no seu conhecimento de Deus. Toda a glória seja Deus, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos pedir ou imaginar. Quem conhece esse Deus diz: a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, gente, quando Jesus ele começa essa oração dizendo Pai nosso que estás nos céus, ele está dizendo que em Cristo nós temos um Pai. Um Pai que é amoroso, um Pai que se preocupa. Ele está dizendo que em Cristo nós temos uma família que se subordina ao mesmo Pai, que vive debaixo das ordens e do cuidado do mesmo Pai. Mas ele está dizendo mais. Ele está dizendo aqui que esse Deus maravilhoso, santo, transcendente, soberano, todo-poderoso, um dia se inclinou do céu a nós, veio a nós em Cristo e nos adotou como filho, colocou-nos na família da fé, tornou-nos herdeiro e nos deu o seu Espírito, que em nós clama, Abba, Pai. Que coisa linda. Ou pense assim, o nosso Pai no céu, o nosso Pai celestial, significa que se Ele está no céu, se Ele é celestial, Ele está livre de limitações, Ele está livre de inadequações, Ele está livre de erros, de defeitos, como seu Pai em terreno está em defeito. Repita aqui o que eu disse na outra ocasião. Muitos têm dificuldade de lidar com a expressão pai. Porque seus pais os abandonam, os não se importam com o filho, não priorizam filhos. Mas quando Jesus diz Pai nosso que estais nos céus, Ele está dizendo, esse Pai é diferente. Ele não é como nós somos, como nosso pai terreno, pecadores, ou como são nossos pais aqui na terra. Ele é um Pai que está nos céus. E Jesus quer, antes de nos levar a orar, nós iremos fazer aqui passo a passo, conforme Deus for permitindo. Ele quer que nós nos agarremos a essa verdade. Porque se a gente não se agarrar a essa verdade, nós não oramos. Pai nosso que estais nos céus. Jesus ele quer que essa verdade agarre o nosso coração. O Pai que está nos céus. Ninguém menos. É impossível de haver alguém mais do que Ele. Que Deus nos abençoe e nos ensine a orar e a adorar. Que o Deus Pai que está nos céus é o nosso Pai em Cristo Jesus. Amém? Quero te pedir aqui mais uma vez para que você possa compartilhar essa mensagem. Se você tem aprendido com a mensagem do Pai Nosso, se você tem aprendido com essa aula sobre o Pai Nosso, se você tem aprendido sobre como orar, compartilhe essa mensagem. Envia para os seus amigos, envia para os seus familiares. Como eu falei no começo, nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos no canal. Nós contamos e precisamos da sua ajuda. Que você possa espalhar essa mensagem, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas aprendam sobre essa oração riquíssima que o Senhor nos deixou e nos ensinou. Não deixe de enviar, não deixe de compartilhar.
Eu quero nesse momento que você ore comigo, para que nós oramos juntos. Se você tem aprendido, ou se você quer deixar algo, coloque nos comentários. Diga o que o Senhor tem falado com você. Coloque nos comentários o que você tem achado desses nossos momentos aqui, aprendendo sobre o Pai Nosso. Deixa aí no comentário. Dê o feedback pra gente, para que nós possamos melhorar cada vez mais. Quando nós conhecemos quem Deus é, nós oramos. Peça a Deus, Deus, eu quero te conhecer como tu és. Coloca apetite em mim para conhecer a sua palavra. Ajuda-me a ler a tua palavra, a ler a tua palavra. Eu quero ter experiências com o Senhor na palavra. Eu quero que o teu Espírito me conduza, me revele o Senhor Deus Pai que está no céu. Peça isso para Deus. Busque a direção de Deus. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia a orar como Jesus orou e como Jesus nos ensinou. Que nós possamos aprender desta forma, assim como Jesus nos ensinou. Que Deus os abençoe a cada dia e continue nos acompanhando. Até o próximo vídeo.